Bom dia, que Deus nos abençoe no início de mais esta semana. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Aquele que cria delicadamente o seu servo desde a meninice, no fim tê-lo-á por filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Autocontrole, domínio próprio, temperança. Bem, nós vamos tomar este tempo nesta manhã para falar sobre este assunto tão necessário, tão importante, que todos os seres humanos deveriam buscar, ter em si isto. Tantos males teriam sido evitados, podem ser evitados e poderão ser evitados quando nós conseguirmos, pela graça de Deus, não sermos iracundos, não sermos destemperados, como muitos dizem, né? E termos controle das nossas palavras e das nossas ações. Domínio de suas palavras, autocontrole de suas ações. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Bem, a ira tira de nós a condição de controlar nossos ímpetos. A ira nos leva, muitas das vezes, a agir de forma impensada, portanto, irracional, e coisas que vão nos prejudicar. Não vão ser bênçãos para nós. Podem nos trazer complicações sérias, problemas na frente, quando nós tomamos atitudes na ira, na fúria. Então, tira de nós a condição, tira do homem, da mulher, até mesmo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, a condição de ser controlador, mas ser controlado pelos ímpetos, pelos desejos provocados pela ira. Eles chamam da raiva. E às vezes a ira, dentro do campo religioso também, contra outras pessoas, o descontrole emocional, impede a pessoa de procurar o real conhecimento que está à disposição de todos. Nós devemos compreender que o conhecimento, ele está à disposição. Mas nós, às vezes, paramos, nos limitamos em ficarmos parados, acreditando no que alguém diz, uma informação que vem, e não pesquisamos aquilo que de fato poderíamos e deveríamos fazer. Bem, dentro do campo natural,
e também dentro do campo espiritual. Estamos vivendo uma era profetizada, uma era, um tempo profetizado. Eu vou dizer por quem foi, qual profeta? Bom, se nós olharmos dentro do contexto bíblico, nós vamos encontrar vários profetas. Paulo falando sobre esta era, esse tempo, Pedro. Mas eu quero tomar algo de um escritor, cujo nome é Humberto Eco. Acho que a maioria das pessoas desconhecem isto. É o tempo da internet. O tempo da internet. Ele disse que o levantamento da internet iniciaria o tempo dos imbecis. Seria a época do tolo levar famílias ao desespero, do ganancioso levar as pessoas a praticar atos errados que podem lhe causar mágoas, tristezas e sofrimento por informações erradas. Então eles se tornam iracundos, incapazes de controlar seus próprios ímpetos. E por quê? Porque não procuram tomar conhecimento do que é, do que está fazendo e por quem está sendo guiado, manipulado. Bem, o mundo é assim. Nós encontramos que na história do século XX, século XXI também, já estamos bem adiantados nele, mas o século XX foi um século do surgimento de líderes aos quais influenciam até hoje a juventude, os homens, as mulheres, mas influenciaram para que lado? Nós temos que observar essas coisas. Os grandes líderes do século XX influenciaram para que lado? Para o bem ou para o mal? Para o amor ou para o ódio? Para a temperança ou para o ímpeto? Para a ira? Os grandes líderes, todos eles, dentre aqueles, os senhores da guerra, todos eles influenciaram o mundo. Os religiosos influenciaram o mundo, mas segundo os seus próprios interesses, não segundo os interesses da verdade, da Bíblia de Deus. Mas quando nós deixamos sermos controlados pelo que apenas ouvimos, então nós entramos naquilo de corpo e alma e não importa mais nada. Então isso impede de nós termos o real conhecimento do que devemos ser, do que devemos fazer, como devemos nos comportar. Por quê? Ficamos parados, acreditando no que alguém diz, então deixamos que a revolta seja o nosso norte, que a ira seja o nosso norte, e esquecemos até mesmo daquilo que somos e aonde estamos e para que estamos aqui. Qual que é o papel nosso? Qual que é o papel dos nós cristãos? Vamos dizer cristãos, porque na verdade todos aqueles que não são budistas, maometanos, são cristãos.
Não são eles, os filhos são de outras religiões. Então, no cristianismo, fala-se em Cristo. Então, é denominado cristãos. Mas a palavra cristão, ela vai mais além disso. O cristão não entra numa revolta criada por muçulmanos, que é a de matar, destruir todos aqueles que não creem como eles creem. O ódio religioso, ele vem de séculos e séculos, destruindo, matando, desrespeitando os direitos das pessoas. Bem, meus irmãos, tomemos aqui mais uma escritura. Vamos para Eclesiastes, capítulo 7, verso 9. Diz assim: não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Bom, você vai me dizer assim, bom, mas é a ira pecado? Não, a Bíblia diz que não é. Deus se irou e não tem pecado em Deus. Paulo diz: irai-vos e não pequeis. E aí ele acrescenta: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não durma irado, porque na ira você vai estar revoltado. Mas há um conselho aqui e um conhecimento: não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Por que dos tolos? Porque o homem irado, ele age como um tolo. A mulher irada, ela age como uma tola. E muitas das vezes aquilo provocado, criado, aquilo feito na ira, tem coisas que não vai ter nem como consertar. Por isso, dai lugar à ira, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Por quê? O que seria o pecado então? Aquilo, muitas das vezes, que vai se fazer quando está irado. Vai agir como tolo, com falta de sabedoria. Com falta de sabedoria. E vai ignorar o correto e vai fazer o incorreto. Pode espancar, pode matar, pode destruir e trazer sobre si mesmo ou em torno de mais pessoas mesmos consequências, dificuldades que não precisariam ter. Quando que se agissem com sabedoria, com entendimento, as coisas se resolveriam, mas sem trazer duras consequências. Então a ira não é o pecado, mas o que se faz quando se está irado, isto sim pode ser e é o pecado. Então nós temos descoberto isso. Irai-vos e não pequeis. Dai lugar à ira. Mas não façam nada quando estiveres irado, porque as ações vão ser sem sabedoria. E Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 13, ele falando sobre a impiedade dos últimos tempos, eu vou ler do versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, ele não disse o homem aqui, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons,
sem domínio de si. Aí você continua lendo, você vai encontrar mais características. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Agora, o que é que se vê hoje? Aparência de piedade ou de impiedade? É o que está acontecendo, é um retrato falado. Sem domínio de si. Então a ira afasta, tira do homem o seu domínio próprio, a temperança, o autocontrole. Impede a pessoa de procurar o real conhecimento do que é, do que Deus se colocou aqui para ser, e se envolve em assuntos que não lhes dará nada, nenhum benefício, nenhum. Esquecem-se do que Deus mandou para que os cristãos fizessem, a maneira de viver. E entra em qualquer coisa que acontece através de um meio de comunicação que é quase 100% dominado pelo diabo. Internet. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós todos e de todos os nossos amigos e aqueles que também não nos querem bem. Que todos sejam abençoados pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a semana que está começando seja não de revolta, mas de paz.